esse desafio tem tudo a ver com o assunto que a Sônia Consiglio está abordando nessa semana. Nova Manhã. Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Reciclado adequadamente o resíduo, seja o resíduo residencial, o resíduo industrial, vai parar onde? Nesses aterros aí. E esse é o assunto da Sônia. Essa semana o Rodrigo Petri Terra para falar de reciclagem. Ele é sócio do Almeida Advogados e consultor jurídico do INESFA, que é o Instituto Nacional da Reciclagem. Rodrigo, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o Brasil recicla apenas 2,1% de todo o volume de resíduos coletados e destinados a aterros e lixões, 2,1%. Quando comparado com países europeus como a Alemanha, 61,8% em 2010, Áustria, 62,8% também em 2010 e Bélgica, 57,6% no mesmo ano. Esse índice, obviamente, é muito baixo. Quais os principais motivos para essa discrepância? Sônia, esse índice de fato, ele é muito baixo, mas eu particularmente entendo que o Brasil carece de um número mais adequado e mais fidedigno que de fato represente a nossa real taxa de reciclabilidade. Como você mesmo bem disse, esse número de 2,1%, ele representa a taxa de reciclagem daqueles resíduos que são destinados a aterros e lixões. Acontece que a reciclagem, a maior parte do processo de reciclagem, ela acontece antes dos resíduos serem destinados a aterros e lixões. Esse número, ele não contempla, por exemplo, a reciclagem industrial, a logística reversa. Então, os materiais que são coletados por catadores autônomos, por cooperativas de catadores. Então, de fato, é um número importante da gente ter conhecimento, da gente saber, mas eu acredito, particularmente, que ele não representa a real taxa de reciclagem do Brasil. E quando a gente faz esse comparativo com outros países, que de fato têm estudos muito melhores do que o que nós temos, nos parece, a uma primeira vista, que a gente está muito longe de alcançar esses índices que são expostos por outros países, mas eu acredito que o que nos falta, de fato, são estudos mais aprofundados que de fato possam revelar a nós qual é a real taxa de reciclagem do Brasil. Essa é uma bandeira muito defendida pelo Instituto, junto, inclusive, ao Ministério do Meio Ambiente, no sentido de que a gente precisa, sim, entender melhor qual que é o nosso número, qual que é o número do Brasil em termos de reciclagem, para que a partir daí, com dados e informações concretas, a gente possa desenvolver políticas públicas efetivas. Sem esse dado, sem esse número, sem saber exatamente onde está o problema, a gente tem dificuldade de desenvolver as políticas que de fato nós necessitamos. Não, sem dúvida, interessante isso, mas você teria alguma estimativa? Vocês trabalham com algum número desta taxa? A gente tem alguns números, por exemplo, de materiais específicos. Então, o alumínio, estima-se que praticamente 100% do alumínio hoje já seja reciclado. O alumínio, por exemplo, ele não está contemplado dentro desses 2,1%, porque ele não vai para aterros e lixões. Perfeito. Ferro e aço também tem uma alta taxa de reciclabilidade. E esses insumos, eles não estão contemplados dentro do número que hoje a gente utiliza e hoje que a gente divulga como taxa de reciclagem do país. Então, certamente é uma bandeira importante do Instituto trabalhar. Sem dúvida. Muito bom, Rodrigo. Amanhã a gente continua.